Energia potencial gravitacional e trabalho da força-peso. Esses são os assuntos da aula de hoje. Vem comigo, galera! Em nossa última aula, eu disse para você que existia uma modalidade de energia associada à velocidade, chamava energia cinética. E eu disse para você que um sistema tem energia mecânica quando ele tem velocidade ou capacidade para adquirir velocidade. Quando o sistema tiver capacidade para adquirir velocidade, a energia pode ser chamada de energia potencial. Por exemplo, dá uma olhada nessa caneta que está em cima da minha mão. Ela tem velocidade em relação ao solo? Não. Então, ela não tem energia na modalidade cinética, mas ela tem capacidade para adquirir velocidade. Então, eu digo que ela tem energia potencial gravitacional em relação ao solo. Tá bom, gente? Presta atenção, ó. A energia potencial gravitacional de um corpinho pode ser calculada assim, ó. mgh. Dercy, o que significa o m? É a massa do corpo que está sendo estudado. O g é a aceleração da gravidade naquele lugar e o h é a altura em relação a um determinado referencial. Por exemplo, em relação ao chão, a caneta tem energia potencial gravitacional porque tem altura. Mas em relação à minha mão, ela não tem energia potencial gravitacional porque em relação à minha mão, ela não tem altura. Tá bom? Agora preste atenção. Você viu que ela está acima do solo? Se ela está acima do referencial adotado, a energia potencial gravitacional associada a ela é positiva. Anota isso. Acima do referencial, a energia potencial gravitacional é positiva. Beleza? Se eu tiver sobre o referencial, gente, sobre o referencial não tem altura. Se não tem altura, não tem energia potencial gravitacional. Abaixo do referencial, a energia potencial gravitacional é negativa. Não esquece disso, pelo amor de Deus. No referencial, não tem altura, então não tem energia potencial gravitacional. Acima do referencial, positiva. Abaixo do referencial é negativa. A gente quase nunca usa aquela situação em que o sistema está abaixo do referencial. Sabe por quê? Na maior parte das vezes o referencial é o solo, tá bom? Mas saiba que é possível termos energia potencial gravitacional negativa. Beleza? Não esquece disso, pelo amor de Deus. Presta atenção. Então, quer dizer que a caneta que está na minha mão de cima, em relação à mão de baixo, ela tem energia armazenada. A prova disso é que se eu abandonar essa caneta, ela adquire velocidade. Se ela adquirir velocidade, ela adquire que tipo de energia? Boa, energia cinética. Então quer dizer que aqui em cima eu tenho energia potencial gravitacional, à medida que cai, eu vou perdendo altura. Então eu vou perdendo energia potencial gravitacional. Mas eu vou ganhando velocidade. Se eu vou ganhando velocidade, eu vou ganhando energia cinética. Lembra da aula de trabalho? Lembra? Quando eu defini trabalho com vocês, eu disse assim: o trabalho de uma força, ele representa a quantidade de energia que está sendo transferida ou transformada. Se em cima eu tenho potencial gravitacional, se embaixo eu tenho cinética, houve uma troca de modalidade de energia. Então tem alguém trabalhando aí. Dercy, durante a queda tem alguém realizando trabalho? Claro que tem. Durante a queda, sabe quem realiza o trabalho? Esse carinha aqui, ó, o peso. O trabalho da força-peso se encarrega de transformar a energia potencial gravitacional em cinética à medida que ele vai caindo. Beleza? Calcula para mim o trabalho dessa força. Ixi, mordi de bochecha aqui. Calcula para mim o trabalho dessa força. Ó, o peso não é uma força constante? Já que ele é uma força constante, o trabalho dele fede. Fede o quê, Dercy? Cocô. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ó, a força da situação 1 é o peso. No lugar do F eu coloco o P. Assim, ó. Quem está fazendo o papel do deslocamento é a altura. Vou colocar o H. Agora vamos ver o ângulo que a gente vai colocar. O ângulo que você usa na formulinha é um ângulo entre a força e o deslocamento. O deslocamento é para baixo,
o peso é para baixo, portanto o ângulo entre eles é zero. Olha que louco, gente. Como o cosseno de zero é 1, então isso aqui fica pH. Ah, então o trabalho da força-peso é pH. Dercy, pode colocar mg? Pode. Dercy, mas aí vai ficar igual a formulinha da energia potencial gravitacional? Vai. De novo. Agora, vou jogar a caneta para cima. Quando eu jogo a caneta para cima, ela sai da minha mão com velocidade. Então ela sai com energia cinética. À medida que vai subindo, ela ganha altura, então perde. Ele vai ganhando altura, ganha energia potencial gravitacional e ao mesmo tempo vai perdendo cinética. Até que chega lá no ponto mais alto da trajetória, ela para. Então, durante a subida, olha o que acontece. Durante a subida, a energia cinética é convertida em energia potencial gravitacional. Se eu tenho um tipo de energia sendo convertida em outro, é porque alguém realizou o trabalho. E esse alguém é a força-peso. Dercy, durante a subida o peso trabalha? Se trabalha. Ele trabalha contra o deslocamento. Por isso que nós nos esforçamos mais durante a subida. Aí. Vamos lá? Situação número 2. Vamos calcular o trabalho da força-peso. Partiu. Lá vai. Peso vezes. O H entra no lugar do deslocamento. Deixa eu ver se tá craque então, hein? Vai, responde pra mim. Deslocamento pra cima. Força-peso pra baixo. Qual que é o ângulo entre eles? 180, né? Boa. Você lembra disso aqui? Cosseno de 180 é menos 1. Então fica menos pH. Dercy, no lugar de colocar P, eu posso colocar mg? Pode. Então a conclusão que eu cheguei é isso aqui, mgh. Pronto. Se liga nisso aqui. Se for um movimento de queda, aí é o exemplo 1, tá? Se for um movimento de descida, peso para baixo, deslocamento para baixo, então o trabalho da força-peso é positivo. Aí ele converte energia potencial gravitacional em cinética. Agora o contrário. Se for um movimento de subida, peso para cima, deslocamento para cima, peso para baixo, aí o trabalho fica negativo. Neste caso, a energia cinética é convertida em potencial gravitacional. Beleza? Dercy, e se eu estiver ao longo de uma rampinha, como eu devo fazer? Primeiramente, você tem que estar em dia com o módulo de plano inclinado. Lembra? No plano inclinado, a componente do peso que puxa ele no sentido descendo é o Pseno. Lembra? Eu tinha chamado de Px, né? Então, se liga nisso. Então, vamos lá, Aqui, quem está puxando para baixo? O Px. O Px aponta no sentido descendo é Pseno. Quem não lembra disso, dá uma olhada na aula de plano inclinado. Então, a força aqui, é P vezes o seno. Beleza? Lembrando que é o seno do ângulo do plano inclinado. Fechou? Bom, quem vai ser o deslocamento? O deslocamento vai ser essa hipotenusa aqui, que eu estou chamando de Dzinho. Assim, Beleza? Você viu que o Px e o Dzinho, eles apresentam sentidos iguais? Então o ângulo entre eles é zero. Então lá na formulinha, o ângulo entre o Px e o deslocamento, você coloca zero. Tá bom? Esse aqui é o ângulo do plano inclinado, lá embaixo. Tem nada a ver com esse aqui, Fechou? Tá, agora vamos fazer assim, Isso aqui vale 1. Agora, olha que mágica linda, gente. Olha que mágica linda. Quer ver, Seno de alfa é cateto oposto, que é a altura aqui, que eu tô chamando de H. Dividido pela hipotenusa, a hipotenusa eu tô chamando de D de dado. Vixe! Agora você faz assim, Esse D, ele tava dividindo, ele sobe multiplicando. Então, gente, quando esse D subir multiplicando, sabe o que vai aparecer? Vou até apagar aqui.
para você ver uma coisa muito interessante. Ó, quando esse Dzinho subir multiplicando, olha que coisa doida que você chega, ó. Sabe essa parcela aqui? Seno vezes D? Acaba sendo H. Dercy, então vai ficar P vezes H? Vai ficar P vezes H. E o peso é igual a mg. Não acredito. Não acredito. Você percebeu o que aconteceu? Ó, se cair em linha reta, ou se cair ao longo da rampinha, o trabalho da força-peso dá a mesma coisa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a quantidade de energia que é transferida em linha reta ou ao longo do plano é a mesma. Então, se você abandonar essa bolinha aqui do repouso em linha reta, ou então abandonar aqui ao longo do plano inclinado sem atrito, as duas vão chegar lá embaixo com a mesma velocidade. Sabe por quê? Está provado aqui que o trabalho da força-peso não depende do caminho. Você pode falar caminho ou trajetória. Anota isso. O trabalho da força-peso não depende da trajetória. O trabalho da força-peso não depende da trajetória. Beleza? Além disso, o peso, ele é uma força especial. É uma força cujo trabalho converte energia potencial em cinética e vice-versa. As forças que têm essa habilidade são chamadas de forças conservativas. Nós estudaremos 3, beleza? Uma delas é o peso, a outra é a força elástica e a outra é a força elétrica. São as 3 forças conservativas que nós estudaremos, ok? Então, características de forças conservativas. O trabalho não depende do caminho ou trajetória. E outra, elas convertem energia potencial em cinética, cinética em potencial. Volta o vídeo, pausa aí, anota essa frase porque é muito importante. Então, caindo em linha reta, caindo fazendo zigue-zague, assim, caindo ao longo do plano, o trabalho da força-peso dá o mesmo valor. E está provado aí para vocês.